Olá pessoal, vamos para o nosso próximo conteúdo então, que é a entrevista. Um assunto bem tranquilo e fácil, então vamos lá. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social e muitas outras, né? Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, dentro da notícia pode haver entrevista e dentro da reportagem também pode haver entrevista. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, pessoa responsável por fazer as perguntas, né? E o entrevistado ou entrevistados, quem responde as perguntas, certo? A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento e a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. A entrevista, claro que tem uma função social muito importante, né, gente? Vamos supor assim, que eu estou fazendo uma entrevista de saneamento básico, para mim saber o que tem que mudar ou não naquela comunidade, né? Então, através dela, que eu vou cumprir aquela função social. Uma entrevista, por exemplo, sobre a situação da saúde do município. É através do questionário ali respondido que eles irão saber onde que tem que melhorar, ok? As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador... Opa, está acabando minha bateria, só um minuto. Prontinho. Retomando então. As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fiel e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como as observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, né? Por exemplo, gente, então prestem muita atenção aqui, ó, marcas de oralidade. Você vai escrever a pergunta com um português padrão, mas a resposta ela pode vir com o português coloquial. Então, a resposta você vai escrever como a pessoa te deu ela, tá? Com o português coloquial. As observações, que vão geralmente entre parênteses, vamos supor que vocês no meio da entrevista riram. Então, vocês vão colocar entre parênteses risos, né? Continuando então. Características da entrevista. Textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, certo? Marca do discurso direto, mistura da linguagem formal, certo? Linguagem formal nas perguntas e informal nas respostas, ok? Então, o que deve conter a entrevista? Prestem muita atenção. Um título, ele deixará mais perceptível o tema proposto, bem como seduz o leitor para sua leitura. Ok? Então, um título chamativo, um título que me faça querer ler aquela entrevista. Introdução. Após o título, faça uma introdução que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido, né? Então, eu não vou direto para as perguntas. Isso é errado. Antes das perguntas, eu tenho que fazer uma pequena introdução. Nome do entrevistado ou entrevistada. Não esqueça de identificar quem é a pessoa que estará entrevistando. Nome completo, tá? Nono ano. Nome completo, pessoal. Então, vamos ver agora onde que vai estar cada parte, ok? Prestem atenção aqui, então. O professor trouxe um exemplo de entrevista para vocês. Então, nós vamos iniciar com o título. Percebam, criatividade se adquire com a prática. E depois do título, né, esse subtítulo é opcional. Quem quiser pôr, mas é opcional. Depois do título, nós temos aqui a nossa introdução. Ó. Aqui está a nossa introdução. Vamos perceber, então, se ela está apresentando para nós o tema e se ela está apresentando para nós também a pessoa que está sendo entrevistada. O que você faria se soubesse que não iria falhar? Nada, segundo o professor de design gráfico Brad Hodgson.
Então percebam que apresentou para nós quem é a pessoa. Da Universidade de Minnesota. Isso porque para ele não tem diversão nenhuma na falta de desafio. E é exatamente isso que melhora a nossa criatividade. Então vejam só, o tema, né, que já deu para ver lá no título, é sobre criatividade. Então ele apresentou a pessoa e o tema. Na edição deste mês da Galileu, o professor Roxon, que mistura o curso Soluções Criativas de Problemas, disponível no site Coursera, em inglês, não sei se pronuncia assim, com certeza não, explica como essa habilidade pode ser adquirida por qualquer um. Né? Então leiam o nosso papo com ele na íntegra. A Galileu, gente, para quem não lembra, é uma revista, né? Vocês devem lembrar quem que é. Então percebam, tem que ter na entrevista de vocês então título, introdução, apresentando quem é a pessoa, nome completo e o tema, tá? Uma introdução nível de 9º ano, pelo menos uns 4 parágrafos. Depois da introdução, então, daí vocês podem partir para as perguntas, tá? Aqui tem 3, ó. A criatividade é para todo mundo? Então, daí o professor Brad Roxon ali respondeu, né? Outra pergunta. De certa maneira, para ser criativo, é preciso desafiar alguns padrões? Você acha que as pessoas têm medo de serem criativas por conta disso? Percebam nessa pergunta aqui, ó, que ela é bem interessante, que ela tem mais de uma pergunta numa só. Então, para complementar a pergunta de vocês, pode ter 2, 3 perguntas numa só, que vai contar como se fosse uma. As pessoas acham que criatividade é uma coisa ligada às artes. Só músicos, pintores e designers podem ser criativos. Por que é errado pensar assim? Então vejam só o que vocês irão fazer no 9º ano. Fazer a caneta. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. O professor até deixou aqui, ó, em negrito, vermelho, letra maiúscula. Tem muita gente me mandando a lápis. Mandou a lápis, vou descontar, porque é difícil de corrigir, eu não posso corrigir uma coisa que eu não enxergo. E toda folha que eu mando, eu tenho certeza absoluta, e eu estou muito bem amparado quanto a isso, eu coloco lá, fazer a caneta. Então, se a pessoa manda lápis, não está obedecendo uma regra e está sendo descontado. Ok? Então, vejam só. Elabore uma entrevista com 10 questões sobre o tema. Ali está o tema. Deixa eu até trocar aqui a cor para vocês. Acontecimentos no ano de 2020. No ano de 2020. Né? E acontecimento não faltou, né, gente? Pelo amor de Deus. E em seguida, entreviste um familiar. Então vejam só, vocês vão elaborar uma entrevista com 10 questões sobre os acontecimentos 2020. Eu já deixei assim para ficar bem amplo para vocês criarem essas 10 questões. Tá? Bem amplo. Acontecimentos. Primeiro, coronavírus. Quarentena. Política, tem muito acontecimento na área da política. Gafanhoto. Ciclone, granizo. Gente, acontecimentos 2020, olha, um ano como esse é difícil a gente ter, de tanta coisa que aconteceu, ok? Então preste atenção ali, ó. Tome cuidado. Não esqueça do título, que tem muita gente me mandando texto sem título. Introdução de no mínimo 4 linhas. E identificar quem será entrevistado, lá na introdução. Lembre-se que tema não pode ser título. Então, o título de vocês não pode ser acontecimento 2020. Vocês vão acrescentar alguma coisa. Tá? Então, tema não pode ser título. Façam perguntas com nível de 9º ano. Isso aqui é muito importante, tá? Perguntas com nível de 9º ano. Não vão achar que vocês vão fazer qualquer pergunta ali e vai estar certo. Tá? Perguntas consideradas bobas, desnecessárias, serão desconsideradas. Lembrando que vale 1 ponto cada pergunta. Então, cada pergunta que o prof achar que é boba, desnecessária, que não tem nível de 9º ano, está errado. E é 1 ponto a menos que você está tendo. Então, muito capricho, tá? Muito capricho. Então, lembrando, tem que ter título, introdução,
onde você vai apresentar o tema e a pessoa que vai ser entrevistada com o nome completo. E 10 questões sobre os acontecimentos 2020. Nível de 9º ano, tá? Caprichem. Eu coloquei ali entrevista um familiar, mas pode ser qualquer pessoa que vocês encontrem, né? Que tope responder as perguntas de vocês. Não esqueçam de escrever como ela fala, tá? Vocês vão escrever as respostas ali como a pessoa respondeu para vocês, ok? Beijo, gente. Tchau, tchau. Qualquer coisa chama no privado, tá bom?